Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de domingo. E sabe o que vai rolar hoje? As últimas notícias sobre a treta, sobre o caso aí do Gugu, né? Porque virou um caso essa história aí da fortuna do Gugu. O escândalo no casamento do jogador Hulk. O mistério no casamento do nosso digníssimo presidente da primeiríssima dama. As últimas peripécias de Jane Fonda e o ataque terrorista à produtora do Porta dos Fundos. Tudo isso aqui hoje pra gente comentar, depois da vinheta. Essas coisas de família e de dinheiro eu nunca entendi bem. Veloso sol. Gente, estou todo Belchior hoje, né? Analisando esses versos de Belchior, a gente percebe que ele nunca foi tão, como eu diria, tão atual, né? Belchior sabia das coisas, porque falar de dinheiro e família sempre dá fuá. E os últimos acontecimentos aqui no Brasil provam que Belchior estava certo. Família e dinheiro são coisas que meio que não combinam, né? Que acaba virando um barril de pólvora. Olá, meu povo, eu sou Aaron Avelino, você está no vídeo de domingo aqui do meu canal, onde eu escolho 5 notícias para comentar. 5 notícias que mudaram o mundo. Ou 5 notícias totalmente inúteis, mas que a gente finge que mudou o mundo. Tá certo? Sejam muito bem-vindos, já se inscrevam, já deem o seu like e já comentem também, porque é assim que a coisa funciona. Pois muito bem, gente, essa semana as redes sociais, a internet, os jornais, os sites de fofoca pegaram fogo porque foram tantas coisas, né, que aconteceram, e eu tive até dificuldade em selecionar as 5 notícias para comentar aqui com vocês. Mas claro, vamos começar com aquela história do Gugu e da esposa lá. Quando a gente pensa que o assunto já está encerrado, eis que surge um novo episódio. Aliás, a Netflix está perdendo tempo, né? Poderia pegar, ó, gente, tem ingredientes ali que dá pra fazer uma puta de uma série, né? Você tem briga por fortuna, você tem testamento que revela coisas, você tem gente revelando coisas sobre o relacionamento, você tem uma esposa que parece que não era esposa e que era babá. Você tem sexualidade meio suspeitosa. Então, assim, Netflix, tá perdendo tempo, amiga. Dá pra você fazer uma puta série com essa história do Gugu. Mas quais são as últimas notícias desse assunto? A última notícia é que a Rose Miriam, suposta esposa do Gugu, pretende entrar na justiça para ser reconhecida como tal, né? Para ter a sua união estável com o apresentador reconhecida. Por quê? Porque ela quer também receber a parte dela na herança do apresentador. Já que ela ficou fora lá do testamento, ela quer provar que ela tinha uma união estável para ela ter direito ao que ela acha que ela tem direito, né, gente? Ao que lhe cabe ali enquanto parceira do Gugu. Eu só sei que essa história, gente, está tão nebulosa, porque cada hora tem uma informação diferente. Eu estou curioso para ver se a família do Gugu vai expor a sexualidade do apresentador por causa desse lance aí do dinheiro. Porque a gente sabe que o Gugu a vida inteira ele foi muito discreto, embora existissem rumores, né, sobre a vida sexual dele, ele foi muito discreto nesse assunto. Mas parece que agora as coisas virão à tona, porque eles vão ter que, ela vai tentar provar que era a parceira dele, a companheira dele, e a família vai tentar provar que não tinha nada entre os dois. Então, vamos ver o que vai acontecer, meus amores. Só sei que nesse quiprocó todo aí, a Rose Miriam também tá pedindo para ser a inventariante, né, da parte lá que ficou para os filhos. Porque no testamento, além de não deixar nada para ela, o Gugu também não deixou nem que ela fosse inventariante lá, cuidasse da fortuna dos filhos. E isso ficou a cargo da Aparecida Liberato, a irmã dele, aquela astróloga, não, ela é numeróloga, né? Famosa. Então é muita coisa, é muita confusão em torno desse assunto. O que vocês acham disso, né? Porque a cada hora a gente recebe uma informação diferente. Então eu particularmente já não sei mais o que pensar. Eu acho assim, se ela era companheira, ela tem direito. Mas será que era mesmo companheira? Porque parece que ele dava para ela uma mesada para ela cuidar dos filhos. São, né, notícias que apareceram aí e que eles não teriam nada mais além do que isso. Um monte de gente questionando e falando assim, ué, mas se ele não deixou nada pra ela é porque tinha alguma coisa. Essa semana a médica falou sobre o assunto e disse que, na verdade,
E quando ele fez lá o testamento, os dois estavam brigados e por isso que ela teria ficado de fora e que não deu tempo de ele refazer o tal do testamento. Porque eles voltaram às boas e não deu tempo. Enfim, só sei que muita água ainda deve rolar nesse assunto, muita coisa deve vir à tona, muitas revelações e nós estaremos de olho aqui para saber, né, o que vai acontecer. E viva a noite, meus amores. Falando em família e dinheiro, outro escândalo que pipocou essa semana foi do jogador Hulk, a separação, né, do jogador Hulk da sua esposa Irã. Que embora o nome seja Irã, é uma mulher, tá, gente? Não pensa que é um boy, não, né? Tá separando do boy Irã, não. É uma mulher mesmo. Até aí tudo bem, gente. Se fosse uma separação do jogador com a esposa, ok, isso acontece todos os dias. O babado é o pivô da separação. Se bem que pivô eu acho meio machista, né? Achar que a culpa é sempre da outra, sendo que o boy lixo ali tem mais culpa ainda, porque afinal de contas quem tinha compromisso com a esposa era ele. Tá, mas o que acontece? Nós tínhamos o Hulk, que era casado com essa moça, com essa senhora chamada Irã. E os dois viviam muito bem, obrigado, 12 anos de casamento, 3 filhos e tudo às mil maravilhas, sabe? Família tradicional brasileira, cidadão de bem, né? Aquela coisa religiosa e tal. Pois eis que de repente, não mais que de repente, essa semana, o Hulk veio a público dizer que realmente estava separando da esposa para ficar com ninguém mais, ninguém menos do que a sobrinha da esposa. Uma coisa assim bem Woody Allen. Essa tal sobrinha da esposa, que eu esqueci até de anotar o nome, ela era simplesmente a melhor amiga da Irã. Agora você imagina a situação, cara, você tem lá a sua sobrinha, que é a sua melhor amiga, a sua sobrinha predileta, e depois você descobre que ela estava pegando o seu boy. Jesus, que situação. Mais uma história que daria uma boa novela, né? Então assim, Valci Carrasco, por favor, já copia isso aí. Glória Pérez. Aliás, se isso fosse história de novela, o que ia ter de gente falando? Esses autores de novela só mostram imoralidade, só mostram indecências, querem acabar com a família tradicional. Gente, a realidade sempre é mais surpreendente do que qualquer ficção. E esse é um exemplo de uma família tradicional brasileira. O marido que tá pegando a sobrinha da esposa. E no meio dessa história toda, lá vem dinheiro novamente, né? Segundo os advogados do Hulk, para que houvesse uma separação amigável, foi oferecido a tal da Irã 100 milhões de dólares e 40 imóveis para que ela seguisse a sua vida feliz e satisfeita. Gente, 100 milhões. Eu não imaginava que esse moço Hulk tivesse tanta grana. Porque 100 milhões de dólares ou de reais? Acho que é de reais. Não interessa, mas 100 milhões é muita grana, tipo... É quase uma mega da virada, né? Jogar futebol e ser famoso realmente dá muito dinheiro. Eu achava que só Neymar que tinha tanto dinheiro. Não imaginava que esse moço Hulk pudesse ser tão rico. Se fosse essa tal da Irã, já deu merda, o casamento já acabou, moça, não tem como voltar. Então assim, já foi pro beleléu mesmo, então o que eu fazia? Catava esses 100 milhões, pegava os 40 imóveis, ia cuidar da minha vida, esquecia o tal do Hulk, procurava um Capitão América, né, um Gavião Arqueiro e ia refazer a minha vida. Querida, com 100 milhões na conta e 40 imóveis, tu tá feita, amiga. Com esse dinheiro todo você compra o que você quiser, inclusive o amor verdadeiro, que parece que é o que não tinha aí na sua relação, né? Vamos ver também como é que essa coisa se desenrola. Aliás, quem trouxe essa notícia à tona não poderia ser outra pessoa, né, gente? Léo Dias, o rei da fofoca. Eu queria 100 milhões. Não, 100 milhões é muito, né? Se a pessoa quisesse me dar 99, já tava de bom tamanho. Comente aqui embaixo, gente, essa notícia. Fala o que você tá achando de tudo isso. Eu quero saber a opinião de vocês, porque a opinião de vocês é muito importante para a gente, aqui pro nosso serviço de atendimento ao consumidor. Ainda ali no campo da família e dos mistérios, aqui em Brasília, porque eu sou de Brasília, vocês sabem disso, né? Tá rolando assim, a boca miúda, um comentário, um buchicho, um bafafá sobre o casamento daquele que não deve ser nominado, né? Que é o nosso presidente, aquele que não deve ser tocado, o nome não deve ser falado. E a Michelle, ou quer dizer, a Michelle. O negócio é o seguinte, essa semana rolou aí o boato de que o Lorde das Trevas vai passar as festas de final de ano em algum lugar ali da Bahia. Ok, tudo bem, até aí normal. Vai levar inclusive a filhinha. O babado é que parece que a primeira-dama não vai com ele. Enquanto ele vai pra Bahia curtir lá as festas de final de ano com a família, Dona Michelle vai ficar aqui em Brasília com os parentes dela
também. Eles justificaram dizendo que a dona Michelle tem uma cirurgia e que por isso não poderia viajar. Normal, gente, a pessoa tem uma cirurgia próximo do final do ano, não pode viajar. Todo mundo entende isso. O que a gente não entende é como é que o marido vai passar a festa separado da esposa, porque um casal normal, o que aconteceria? A esposa está precisando fazer uma cirurgia, a esposa está passando por esse problema, vai ter que passar o final de ano de molho, o marido a acompanharia. Essa não seria a relação lógica aí de um casamento? Ou será que eu estou enganado? Muitos fofoqueiros de plantão já estão até pensando, ih, meu Deus, será que tem algum problema no relacionamento? Será que tá alguma coisa misteriosa ali? Eu acho que não, gente. Eu acho que tá tudo bem, eu acho que a relação é essa mesmo, né? Ele vai lá cuidar da vida dele, ela que quiser que cuide da vida dela também. Mas eu, no lugar da Michelle, eu também me aproveitaria da situação e qualquer coisinha eu usaria como desculpa para ficar longe do Lorde das Trevas, né? Então, falar, ai meu Deus, eu vou fazer uma cirurgia aqui, vou cortar uma unha, não posso, estou de atestado. Você vai e me deixa aqui? Porque ela tá certa, ficar longe daquele traste para ela é o melhor que ela pode fazer, né? Então, assim, é um momento de paz e sossego para ela. Mas a gente torce para que o casal esteja bem, que não tenha nenhuma crise, que esteja tudo normal e que eles voltem em breve, né? E que possam cuidar um do outro. Mais ela cuidando dele do que qualquer outra coisa, se é que você me entende. Mas tudo bem. Sucesso para os dois, longe da presidência, mas sucesso. E a diva Jane Fonda, mais uma vez, foi presa durante uma manifestação em defesa do meio ambiente. A gente já tá virando moda. Aliás, Jane Fonda, ela já é militante, né, desde 1900 e chegada de Cabral no Brasil. Ela continua lá militando e tal, e agora uma das causas da sua militância é a questão ambiental, a questão do meio ambiente. E só esse ano ela foi presa várias vezes durante essas manifestações, porque em alguns estados americanos, certo tipo de manifestação é proibido e ela estava lá firme e forte e foi presa. Já virou até meme, né, essas prisões dela, ela sempre sai comemorando e tal. E dessa vez, quem foi presa junto com ela? A sua companheira de série, a Lily Tomlin. Pra quem não sabe, elas fazem Grace e Frank lá na Netflix, que são aquelas duas avós maravilhosas que a gente morre de rir. E quando a gente viu que a Lily Tomlin tinha ido pra manifestação junto com a Jane Fonda, a gente já ficou super feliz. Quando a gente viu que as duas foram presas, manifestando e defendendo o meio ambiente, aí, meu amor, a internet fechou de vez. Duas divas maravilhosas, duas fadas do meio ambiente, duas incríveis. E a gente fica mais apaixonado ainda. Já temos uma temporada pronta para Netflix. Olha como estou falando, como que a realidade, como que a vida é bem mais interessante do que a ficção. A Netflix já tem aqui prontinha uma nova temporada. Coloca a Grace e a Frank lá protestando e sendo presas. Duas senhoras de quase, sei lá o que, 80, 90 anos, sendo presas por estarem participando de manifestações. Bom demais, maravilhosas. Fadas sensatas no meio ambiente. Agora vamos falar de um assunto um pouquinho mais sério, gente. Nós comentamos a semana passada, acho que foi a semana passada, né? Que eu comentei sobre o especial lá do Porta dos Fundos e tal. E sobre como que tinha um viés ali da questão da homofobia ligada às manifestações contra os humoristas por causa do especial da Netflix, né? Especial de Natal. Pois eis que essa semana a produtora deles foi atacada com bombas, com coquetel molotov e tal, por um grupo de loucos, né? E que a gente considera um grupo terrorista, óbvio, porque um ataque à bomba e tal, e com viés religioso, só pode ser terrorismo. O mais incrível é que a polícia do Rio não está tratando o assunto como um ataque terrorista. Eles acham que foi um ataquezinho e tal. E já teve gente tentando inverter a situação, falar que foi um golpe de marketing, como se o Porta dos Fundos precisasse de um marketing dessa natureza. É um assunto que deixa a gente preocupado. Porque a gente fala tanto de países muçulmanos, do que acontece lá nos países árabes e tal, como que o fundamentalismo religioso estragou esses países e destruiu a democracia por lá. E a gente não para perceber que está acontecendo o mesmo aqui no Brasil. Não é muçulmano, mas é um fundamentalismo religioso também. No caso, um Estado gospel que está surgindo aí
e que tem um monte de gente maluca. Não estou falando que todo cristão é doido, tá, gente? Assim como existem muçulmanos bons e ruins, também existem cristãos super gente boa, conscientes e que entenderam a mensagem de Cristo, e existem esses doidos que usam como desculpa para colocar a sua loucura à tona. Um possível grupo integralista assumiu a autoria do atentado, só que quando você vê o vídeo desse povo, você fala assim, gente, acho que eles não entenderam muito bem o que é o integralismo não, né? Porque eles não falam coisa com coisa, lé com cré, alhos com bugalhos. Então, assim, um povo muito louco que não sabe nem do que está falando, mas assumiu a autoria. Se foram eles, a gente não sabe, porque a polícia está investigando, mas independentemente de quem tenha sido, é muito sério o que está acontecendo no Brasil. A gente tem que colocar as barbas de molho e ficar atento, porque senão o nosso destino vai ser se tornar, sei lá, um Afeganistão, uma Síria em breve, tá? Então, assim, quando a gente fala que está crescendo o fundamentalismo religioso, as pessoas acham que a gente está exagerando e que é mimimi, vitimismo. Não é não, gente. Esses ataques religiosos já tinham começado há muito tempo em terreiros, né, em templos das religiões de matriz africana, e ninguém deu nenhuma importância para eles. Depois começaram a atacar igrejas católicas e o povo meio que ainda ignorou. Mas agora a coisa está tomando um rumo mais sério. E eu acho que está na hora das pessoas realmente progressistas, as pessoas de paz, as pessoas que acreditam nas liberdades individuais começarem a tomar providência, porque senão o país vai virar uma balbúrdia, literalmente. Agora, o que eu acho mais significativo nessa história toda é o silêncio do nosso presidente da República e do seu ministro da Justiça. Eles podem não gostar do Porta dos Fundos, eles podem discordar de todo aquele humor que o Porta dos Fundos faz, é normal, as pessoas discordam, nem todo mundo é obrigado a gostar, mas como representantes de um país, eles deveriam ter falado alguma coisa, deveriam ter condenado essa atitude. Quando eles fazem silêncio, o que a gente pode entender é que eles estão endossando esse tipo de atitude, o que torna a coisa mais perigosa ainda. Enfim, vamos aguardar e ver como que as investigações evoluem. Eu ainda acredito que a gente possa voltar a ser um país feliz, porque o Brasil tá tão triste, né? Tá estranho, mas enfim, vamos acreditar. Então, meu povo, essas foram as notícias que eu selecionei pra gente comentar hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês viram que o vídeo tá saindo um pouquinho tarde, né? Porque eu acabei me atrasando na gravação, na edição. Aliás, editar dá um trabalho fazer essa edição. Poderia, inclusive, vocês aí ajudar, né? Compartilhando, se inscrevendo e valorizando o trabalho. Ok? É isso. Feliz ano novo. A gente só se vê agora em 2020. Tudo de bom pra vocês, saúde, sucesso, muito dinheiro e muita saúde pra gastar o dinheiro, né? Porque a gente tem que ter dinheiro e tem que ter saúde pra gastá-lo também. E muito amor, óbvio. Porque pessoas que amam, pessoas que são felizes, não fodem com a vida alheia. É isso. Tchau, até a próxima. Fui.